quando passava. O medo de ser julgado pela sua aparência parecia nunca deixá-lo. E nesse dia, após abrir o seu armário, ele acabou encontrando uma cartinha romântica lá dentro. Na hora, o seu coração se... Após voltar para a classe, Handa é solicitado a entregar um bilhete para um de seus colegas que não aparecia na escola há muito tempo. Handa então indaga que aquilo seria papel do presidente da turma. Porém, Aizawa pediu para ele ficar tranquilo, pois entendeu tudo aquilo como um ato de compaixão. Então, durante o tempo que ele estava fora da escola, decidiu com os alunos que o verdadeiro líder era aquele que pensava em prol de um todo e não apenas para o seu próprio benefício. Em outras palavras, mais uma vez as ideias de Handa foram interpretadas de maneira errada, ocasionando em mais um desastre. Handa não podia acreditar no que estava ouvindo, mas não lhe restava escolhas a não ser aceitar o cargo e entregar o bilhete para o estudante faltoso. Após chegar na casa do aluno, ele tocou a campainha, porém ninguém atende. Ele então decide colocar o pacote em sua caixa de correspondência. Porém, um homem forte carregando um taco de beisebol se aproxima. Ele parecia um monstro intimidador. O rapaz então ameaça Handa dizendo que se ele desse mais um passo seria o seu fim. Handa, no entanto, se vê em um caminho sem volta e mesmo com muito medo, pergunta ao jovem se o seu nome era Tsutsui Arai, um garoto colegial que parou de ir à escola devido aos bullying que sofria. O jovem então confirma sua identidade, o que deixou Handa surpreso em como uma pessoa poderia mudar em tão pouco tempo. Porém, para sua infelicidade, a sua personalidade mudou tão rápido quanto a sua aparência. O jovem delinquente não queria saber de conversa fiada e então se prepara para atacar. Porém, após fingir que iria acertar Handa com seu taco, ele percebe que aquele estudante não era uma pessoa comum, já que ele nem se moveu ou sequer piscou perante aquela ameaça, algo que ele nunca havia visto antes na vida. Handa, no entanto, estava se cagando de medo. A verdade é que o golpe foi tão rápido que ele nem sequer teve tempo de reação. Os seus reflexos simplesmente não acompanharam o movimento. Porém, Tsutsui Arai não sabia disso. Para ele, Handa era um grande lutador de artes marciais que ele devia tomar muito cuidado. O tempo passa e os dois se encaram fixamente, sem desviar o olhar por um segundo. Handa, no entanto, decide quebrar o clima se aproximando e entregando a carta para ele. Na mente de Handa não fazia sentido ele ficar ali parado, esperando a hora de levar uma surra. De acordo com o garoto, se fosse para apanhar, que seja rápido. Arai, por sua vez, ficou paralisado em choque. Ele realmente não acreditou que existisse alguém que podia ter uma reação tão fria e calma como aquela mesmo diante da morte. Definitivamente, Handa não era um cara normal, pois ele nunca havia tido uma experiência onde alguém o intimidasse apenas com a sua áurea. Mas antes de Handa ir embora, um grupo de delinquentes cerca Arai dizendo que iriam se vingar pela última briga. Por um momento, o jovem estava sozinho. No entanto, em uma tentativa de escapar depressa, um dos delinquentes questiona sobre a identidade de Handa, que após dizer o seu nome, deixou todos eles em choque. Os delinquentes estavam tremendo de medo em saber que Arai era amigo de uma pessoa como aquela. Eles então fogem rapidamente dizendo que não eram malucos de enfrentar um ser humano que com apenas 4 anos de idade partiu um só ao meio com as próprias mãos. E apesar dos comentários estupidamente exagerados, Handa não deu importância para aquilo e continuou correndo em direção à sua casa. Naquela tarde, Arai se sentiu uma formiga perto de um elefante em relação a Handa. Então, a partir daquele momento, Handa ganhou mais um admirador fiel. No outro dia, o valentão Arai estava de volta na escola, olhando fixamente para Handa com a expressão de um verdadeiro fã apaixonado. Handa, no entanto, interpreta mais uma vez a situação erroneamente. Ele fica preocupado com o que Arai poderia fazer com ele, já que claramente ele era muito mais fraco, o que o tornava uma presa fácil. Por ser considerado um deus intocável, Handa tem o sentimento que ninguém gosta dele, a não ser o seu melhor amigo Kayafuji. Mas na escola ele finge que não conhece o garoto, para que ninguém possa intimidá-lo por ser amigo de um fracassado como ele. Kawafuji é popular, então Handa não quer fazer nada que possa arruinar a reputação do seu amigo. E embora Handa seja o mais popular da escola, ele age como um lobo solitário por não saber disso. Certo dia de aula, uma garota que sentava do seu lado acaba deixando sua borracha cair próxima ao seu assento. Então Handa, muito educado, se estende para pegar a borracha. Porém, na hora de entregar a garota que não havia percebido, ele tem pensamentos negativos sobre o que ela iria falar assim que percebesse que ele havia pegado uma borracha no chão todo sujo. Ele então tem uma ideia genial. O garoto decide esperar a estudante perceber o sumiço do objeto e então oferecer a sua borracha para ela. E aconteceu tudo como ele planejou. Porém, após oferecer a sua borracha, a garota quase teve um ataque cardíaco. Era impossível uma plebeia como ela interagir com alguém como Handa. Para Handa, aquilo foi apenas um gesto educado, mas para a garota, aquilo era claramente uma declaração de amor, carinho e afeto para uma fã desesperada. As outras garotas estavam com inveja daquela ação, porém só podiam observar de longe. Um pouco mais tarde, Handa é flagrado conversando com a linda mulher, que aparentemente foi à escola apenas para lhe entregar uma marmita. Uma fã que estava passando tirou uma foto dos dois e logo espalhou nas redes sociais da escola dizendo que Handa havia arranjado uma namorada. E ao ouvir aquilo, Miyoko, a garota
garota que lhe havia dado uma borracha anteriormente se sentiu completamente traída. Ela então ameaça se jogar do segundo andar da escola. As pessoas não entendem o que estava acontecendo, mas ela gritava em voz alta que Handa havia iludido toda a escola e pelo bem do movimento, ela iria se sacrificar. Neste momento, Handa estava voltando para a sala de aula até que ele se deparou com a sua carteira escrito a palavra morra. Aparentemente, antes de sair da sala, Miyoko havia escrito essas palavras para lhe atingir de alguma forma. Porém, Handa não estava por dentro da situação. Para ele era só mais um dia normal em uma escola que ele odeia. Ele então calmamente pega uma outra carteira para substituir a anterior, mas só agora o garoto percebe o quão difícil seria se livrar da sua carteira. Ele então dirige palavras motivadoras para confortar o seu coração triste, mas Miyoko, que estava no mesmo andar que ele, ouve tudo por trás das janelas e entende que aquelas lindas palavras são para ela, o que fez a garota desistir na hora de se jogar. Ela então chora por ser egoísta o suficiente para não entender os verdadeiros sentimentos de Handa. No entanto, Handa caminha pelos corredores sem ter a menor ideia que salvou mais uma vez o dia sem a sua intenção. Os dias foram passando e a popularidade de Handa aumentou tanto que não podia ser mais ignorado pelo conselho estudantil. A presidenta, senhorita Tenoji, ordena aos integrantes uma caçada para capturar o garoto a qualquer custo. Na sua ideia, tirando a sua masculinidade, obrigando ele a vestir uma saia, ia impedir que as outras garotas o admirassem. Isso faria a escola se tornar mais feminista. Handa, no entanto, rejeita de todas as formas. Para ele não fazia sentido se vestir igual a mulher. Porém, o conselho obrigou nem que fosse à força, o que forçou o garoto a correr e se esconder. Mas os seus esforços foram em vão, já que o conselho o alcançou em poucos minutos. Porém, nessa altura do campeonato, Handa acaba desequilibrando na escada e caindo junto com a presidenta. A garota acorda alguns minutos depois. Ela então pergunta o que havia acontecido. Seus subordinados, por sua vez, dá a ela uma versão completamente romantizada, onde Handa a salva de se machucar mais ainda. Neste momento, a sua expressão mudou. Ela não era mais a Tenoji durona que todo mundo conhecia. A garota estava completamente